Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Se você ainda não conhece o canal Umbanda Reino da Paz, então se inscreve, ativa o sininho, dá o seu joinha, dá o seu like. Isso ajuda o nosso canal demais a crescer cada vez mais. Bom, o canal Umbanda Reino da Paz é um canal que já está vivo há 4 anos, ele existe. E nós temos aqui mais de 1000 vídeos, muitas pílulas, estamos chegando a quase 500 pílulas, que são vídeos diários, ou durante o tempo foi diário, agora está sendo uma vez por semana, mas essa semana nós vamos ter mais vídeos. Então são vídeos que a gente traz vários assuntos para abordar sobre a nossa religião. Além disso, fica o convite que vocês conheçam o livro psicografado por mim, a história do Preto Velho ao qual eu trabalho, do Pai João do Congo. Então quem quiser, clica aqui e compra o livro Senzala na editora Mariô. Também tem muita coisa além dos nossos cursos, tá? E hoje o que eu vim trazer aqui é mais uma pílula de informação, porque um pessoal tem me perguntado bastante sobre a questão de hierarquia dos espíritos, se os espíritos seguem uma hierarquia. Na Umbanda, você já deve ter ouvido muito falar a palavra guia. E muitas das vezes a palavra guia, ela vem como sinônimo de entidade. A quantos guias você trabalha? Isso é muito comum, nós chamarmos os nossos amigos espirituais, as nossas entidades, de guia. Mas, apesar disso ser uma forma específica de chamarmos, um sinônimo, guia é um tipo único de entidade. É uma patente. As entidades no plano espiritual, elas seguem 3 patentes. E aí não são todos os espíritos que seguem isso, e sim dentro da doutrina umbandista. Se você for mais antigo, você deve ter já ouvido falar o nome de guias protetores. Guias protetores é uma outra patente de espíritos que baixam na Umbanda. Então é muito comum, e antigamente a gente ouvia muito mais a palavra protetor do que somente guia. Então, para que a gente entenda, os espíritos dentro da Umbanda, eles são divididos em 3 classificações: guias, protetores e socorristas. Esses espíritos, por que são determinados com essa nomenclatura ou por que são divididos? Porque isso tem a ver com a patente espiritual que a sua entidade trabalha. Então, quando a gente começa a falar deles, a gente precisa começar pelo básico. O que é um socorrista? Socorrista é o espírito que recém está na espiritualidade, mas esse recém a gente tem que entender que são pelo menos aí uns 50, 60 anos, que esse espírito está lá e que esse espírito tem como principal trabalho o socorro dos espíritos perdidos, o socorro dos espíritos do umbral, o socorro dos espíritos obsessores, sofredores, zombeteiros, porque sim, existem vários tipos de espíritos negativos também. Talvez uma hora a gente faça um vídeo só sobre eles. Então o socorrista tem como principal trabalho fazer o socorro desses espíritos. Por serem espíritos mais jovens e também mais humanizados, são os espíritos que nós chamamos de entidades de linhas mistas. Quem são esses espíritos? Boiadeiros, baianos, marinheiros, principalmente essas 3 falanges. Mas, Pai Léo, eu posso ter um caboclo socorrista? Pode. Posso ter um preto velho, um herê socorrista? Pode. Entenda que, Pai Léo, mas eu tenho o meu guia-chefe e o meu guia-chefe faz socorro de espíritos. Nós podemos ter espíritos que tenham outras patentes que também façam o trabalho de um socorrista. Porém, ele não é um socorrista especificamente. Um exemplo que eu vou te dar. Você pode muito bem pintar a parede da sua casa. Mas não é porque você pinta a parede da sua casa, ou até mesmo que você tenha uma facilidade de pintar a parede da sua casa, que você é um profissional da pintura de parede, que você é um pintor profissional. Então, entenda que, por mais que você tenha um espírito que faça esse trabalho, não quer dizer que especificamente esse seja o trabalho dele na espiritualidade. Então, socorrista é o espírito da primeira cadeia que nós estamos falando. O espírito trabalha principalmente no socorro, e por isso que são espíritos especificamente de descarrego, de limpeza, de doutrinação. Por isso os boiadeiros fazem muito trabalho de tirar espíritos obsessores, os baianos de descarregar, os marinheiros de limpeza espiritual. Então, por eles serem esses socorristas. Depois dos socorristas, nós temos os protetores.
E aí sim, os protetores, a grande maioria dos espíritos de Umbanda, a grande maioria das entidades que nós temos em terra praticando a caridade. Cuida, né? Cabe ao protetor, como a própria palavra diz, proteger a espiritualidade. Proteger a espiritualidade em todos os sentidos, desde a proteção dos terreiros até a proteção nossa mediúnica. Então, normalmente são as entidades que ficam conosco diariamente. É muito comum, para quem já é médio há alguns anos e já vai tendo ao longo do tempo essas percepções, que você pode ter uma entidade que é o seu guia-chefe, e aí não vamos falar de guia-chefe aqui, nós vamos fazer um vídeo só sobre guia-chefe, mas é muito normal que por mais que você tenha um guia-chefe, que normalmente às vezes até um caboclo, você tem uma entidade que é aquela entidade do dia a dia, aquela entidade coringa, aquela entidade que está sempre com o médium, que normalmente às vezes até um preto velho. Então é muito comum essa entidade estar próxima da gente, ser a entidade mais companheira, mais conselheira. Tá? Se você tem essa entidade, bota aqui embaixo, que é legal para as pessoas terem essa percepção também. Essa entidade é chamada de entidade protetora. Então os protetores são as entidades que estão ao nosso redor, que baixam nos terreiros, que vêm principalmente para as consultas espirituais, para os aconselhamentos, para os direcionamentos, tá? Tanto nosso como das pessoas que procuram os terreiros para uma consulta ou que procuram os terreiros para um direcionamento com as entidades que nós trabalhamos nas nossas gírias. Então esses são os protetores, que seria o segundo escalão. E aí nós temos no primeiro escalão os guias. E aí sim a palavra guia se encaixa aqui. Guia espiritual, tá? Você, com certeza, você médium, tem um guia-chefe. E por essa entidade ser um guia-chefe, obrigatoriamente ele tem que ser um guia espiritual. Então, o guia-chefe tem esse nome porque ele já é na patente de guia, tá? Guias são entidades que direcionam a nossa mediunidade e que direcionam as nossas casas. Por isso que as pessoas falam guia-chefe do Congá, porque é aquela entidade que tem essa patente, que chefia uma casa espiritual, uma corrente, um grupo, que chefia os médios. Todos os médios têm o seu guia-chefe. Guia é a entidade que às vezes nem vem em terra, tá? Ela pode vir, isso é uma característica de entidade. Tem entidades, guias que adoram vir em terra e tem pessoas que não trazem o guia em terra porque o guia tem um outro trabalho. Até mesmo porque o guia espiritual não tem o trabalho dele só vinculado ao terreiro de Umbanda ou só o trabalho de orientação espiritual ou de trabalho de caridade mesmo. Porque às vezes aquele guia tem um trabalho no plano espiritual que demanda muito mais do tempo dele, o direcionamento de falanges espirituais, o direcionamento de polos energéticos, aonde ele quase não consegue vir em terra, porque ele tem esse trabalho, mas em dias específicos ele vem em terra. Então, o guia espiritual é a entidade da mais alta patente, seria o gerente do bagulho todo, para não falar palavrão, seria o dono daquilo que gerencia as outras entidades, que coordena a sua mediunidade, que é a voz do teu orixá na tua coroa. Aliás, o teu guia-chefe, a gente vai falar disso, né? O guia-chefe a gente vai falar na semana. Para você entender o porquê que seu guia-chefe especificamente é esse ou aquele. Então, para a gente entender, guia é a entidade que nos direciona, que orienta a nossa mediunidade. Então, guia é aquela entidade que orienta, protetor é aquela entidade que nos protege, que faz o seu trabalho do dia a dia nos terreiros de Umbanda, e socorrista é aquela entidade mista que vem para nos descarregar, para nos limpar e assim por diante. E como que eu sei se a minha entidade é um guia, é um protetor ou é um socorrista? Existe o método fácil ou o método difícil? O método fácil, pergunta para ela, que ela vai te falar. Eu queria saber, seu Zé Pelito, se o senhor é guia, protetor ou socorrista. Ele vai te explicar. E se você não conseguir perguntar, por qualquer que seja, a entidade no seu ponto riscado, obrigatoriamente ela demonstra a sua patente. Se ela riscar o ponto e tiver 1 estrela, ela é um socorrista. Se no ponto dela tiver 2 estrelas, ela é protetora. E se no ponto dela tiver 3 estrelas ou mais, ela é um guia. Pai Léo, mas eu trabalho com o caboclo 7 estrelas. Aí não é um caso específico que não vai dar para usar essa contagem. Por quê? Se ele é o caboclo 7 estrelas, por mais que ele seja um socorrista, no ponto dele vão ter 7 estrelas. Até mesmo porque é isso que o ponto riscado faz. Se você trabalha com o caboclo, por exemplo, com o caboclo lua, o ponto dele tem que ter uma lua, porque o nome dele é lua. Então não teria lógica eu escrever o meu nome, se alguém perguntasse, Pai Léo, qual é o seu nome? Leonardo. E eu, quando fosse escrever Leonardo, eu colocasse Ricardo.
Não teria lógica. Então, se eu me chamo Leonardo, tem que estar escrito Leonardo. Então, se eu sou caboclo lua, tem que ter lua no meu ponto. Esse assunto de ponto riscado é uma coisa muito doida, porque assim, é uma ciência, demora muito tempo para a gente entender. E aí já não deixa de esquecer que fica esse convite. Nós estamos com uma turma aberta de teologia que começa semana que vem. Então, terça-feira que vem, dia 5 de março, é a nossa primeira aula. Se você quiser se inscrever, ainda dá tempo. Tem algumas vagas, são poucas vagas, você vai ter que se inscrever essa semana. Se você quiser se inscrever, vai aqui embaixo no link, você vai entrar num grupo, você pergunta lá no WhatsApp. Por que eu estou falando isso? Porque quem quiser saber mais disso, tanto em Hierarquia dos Espíritos, a gente tem uma aula completa sobre isso, e principalmente pontos riscados. Nós temos um módulo, um mês inteiro, só para explicar ponto riscado, o porquê que o ponto riscado é desse jeito, quais são os símbolos, o que os símbolos representam. Para a gente ter uma ideia, só de flecha nós temos pelo menos uns 5 tipos de flecha diferentes. E cada flecha quer dizer uma coisa, virada para cada local também quer dizer alguma coisa, para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, enfim. Tudo isso é uma ciência explicada e aí não dá para explicar num vídeo. O ponto riscado é um módulo de um mês, são 4 aulas de 2 horas, então são 8 horas para explicar um ponto. Então tem muita coisa legal. Se você quiser saber, curso de teologia turma 2024, clica aqui embaixo que você vai saber. Agora, além disso, se você quiser saber mais, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais.